Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Hoje vamos iniciar mais uma aula da nossa disciplina Integração de Sistemas de Armazenamento de Energia no Sistema Elétrico. Nosso objetivo hoje é discutir um pouco sobre os modelos térmicos das baterias. Nossa aula vai ser dividida nesses 3 tópicos. Então, inicialmente, vamos discutir por que desenvolver modelos térmicos, por que isso é importante, entender o comportamento térmico das baterias e depois os sistemas de gerenciamento térmico de aplicações comerciais de sistemas de armazenamento por baterias. Então vamos nessa. Primeira coisa, pessoal, por que a temperatura é importante, tá? A temperatura ela afeta de diferentes formas o desempenho da bateria, em diferentes escalas de tempo. Então a gente tem uma influência na performance de curto termo da nossa bateria, que seria, por exemplo, a performance elétrica, e a gente também tem os fenômenos de longo termo, que estão relacionados com o tempo de vida da nossa bateria. Tá? E além disso, temos questões de segurança. Então, é interessante perceber que algumas químicas de bateria, por exemplo, baterias de lítio, elas têm problemas tanto em temperaturas altas quanto em temperaturas baixas. Isso também acontece em certo grau com as baterias de chumbo ácido. Tá? Especificamente falando das baterias de lítio-íon aqui, nós temos primeiro a baixas temperaturas, uma queda de capacidade. Tá? Muitas vezes isso está associado a queda de eficiência das reações químicas da nossa bateria. Tá? Nós também temos uma questão que afeta a resistência interna da bateria. Por exemplo, as características do eletrólito que nós temos ali, ele muda de acordo com a temperatura. E nós também temos um fenômeno de degradação, que seria o lithium plating, tá? Que é um tipo de fenômeno que acontece quando as baterias estão em baixa temperatura. E se você tentar carregá-las em baixa temperatura, você vai aumentar muito a degradação da bateria, tá? Existem algumas reações paralelas ali que acabam sendo intensificadas nessa região de baixas temperaturas, né, alguns fenômenos, que acabam por degradar a nossa bateria. Tá? E altas temperaturas também é ruim, tá? Nós temos uma influência na resistência interna, nós vamos ter alguns fenômenos de degradação que vão ser acelerados, a autodescarga da nossa bateria aumenta, né? E além disso, existem alguns fenômenos relacionados à segurança. Por exemplo, a avalanche térmica, tá? Que acontece nas nossas baterias quando a temperatura atinge um determinado valor, ela vai aquecendo toda a vida num processo instável até explodir, tá? Entrar em combustão. Então, temperatura é uma questão crítica nas aplicações de baterias, tanto temperaturas baixas quanto temperaturas altas. Tá? Nesse gráfico aqui nós temos, por exemplo, mostrado como se comportam, né, as curvas, né, da nossa bateria para diferentes temperaturas. Tá? E o que é interessante perceber? Essas taxas, a bateria estava carregada ao mesmo nível, 100%, né? Ela foi resfriada ou aquecida até uma determinada temperatura, numa estufa, e depois ela foi descarregada com uma taxa de descarga de 3C. Tá? Então, note que para temperaturas mais altas, a capacidade da nossa bateria aumenta, ou seja, ela consegue, né, fornecer mais, ela consegue fornecer corrente por mais tempo, é como se ela tivesse mais carga armazenada. A capacidade é maior. Por outro lado, à medida que a temperatura vai caindo, a capacidade da nossa bateria cai. Interessante. Né? Aqui temos um outro resultado que mostra, né, a vida da nossa bateria em número de ciclos. Né? E o que a gente nota, existe uma faixa ótima de operação. Para baixas temperaturas e para altas temperaturas, a nossa bateria ela vai ter uma vida útil menor. Tá? Então, temperatura é muito importante e é interessante também perceber que muitas vezes a gente vai ter que aquecer a bateria. Por exemplo, se a gente pensar em alguns países que as temperaturas são abaixo de zero, se a gente fazer o carregamento do nosso veículo nessa temperatura, pode ser extremamente ruim para as baterias. Então, o veículo tem que ter um sistema de aquecimento das baterias, não só um sistema de refrigeração. Bastante interessante. E uma questão extrema seria se a temperatura aumentasse demasiadamente, a gente poderia atingir aí, né, a situação de ter uma avalanche térmica, que é extremamente destrutiva, né, para as baterias de lítio-íon. Então aqui a gente tem um exemplo, por exemplo, de um veículo, né, elétrico em chamas por questão, né, de problema nas baterias.
Aqui nós temos um exemplo de baterias de um avião, tá? Que sofreram avalanche térmica. E aqui seria para um sistema de armazenamento local. Ok, visto que temperatura é importante, vamos entender agora como que é, né, o comportamento térmico de uma bateria, né? Então, para entender o comportamento térmico, pessoal, a gente tem que entender duas coisas, tá? A gente tem que entender, primeiro, o que gera calor na nossa bateria e depois como este calor se propaga dentro da bateria. E é claro que a propagação do calor dentro da nossa bateria vai depender intimamente da tecnologia de encapsulamento. Tá? Então, algumas tecnologias de encapsulamento elas vão ser mais vantajosas do que outras, do ponto de vista de gerenciamento térmico. Tá? Isso acontece porque vai ser mais fácil resfriar a bateria. Tá? Então, aqui a gente tem, por exemplo, alguns tipos de encapsulamentos para baterias de lítio-íon. Tá? E aqui a gente tem uma simulação de elementos finitos, tá? Até no console, que mostra aqui pra gente o comportamento térmico, né? Primeiro de uma única bateria, né? Então aqui foram representados os materiais internamente dentro da bateria, né? E nós temos, né, uma ventilação forçada causada por uma circulação de ar. E aqui nós podemos ver, né, como é a distribuição de temperatura dentro da nossa bateria. Claramente não uniforme. Além disso, podemos perceber aqui, né, quando a gente tem um pack, né, ou seja, várias baterias conectadas, a gente pode observar aqui, né, que a gente pode ter, né, no nosso encapsulamento temperaturas diferentes para cada uma das células. Tá? Isso é ruim, né, do ponto de vista que algumas dessas células elas vão se degradar mais rápido que outras. Tá? Então é uma característica interessante. Né? Além disso, as células, né, quando a gente pensa em células cilíndricas, a gente até comentou que do ponto de vista térmico elas são ruins na aula anterior. Isso acontece visto que as baterias aqui internas, né, elas não conseguem ser tão bem refrigeradas quanto as células externas. Então a gente tem esse desbalanço térmico, né, pode chegar aqui a mais de 2 graus, aqui, como a gente pode ver desse resultado. Tá? Essa distribuição térmica também, pessoal, depende do perfil de operação, ou seja, né, da corrente que a gente vai drenar dessa bateria. Né? Então aqui a gente tem, por exemplo, uma situação, né, em que a nossa bateria, né, seria uma bateria com a célula do tipo pacote, né, e esse pacote ele está sendo descarregado, tá, com uma corrente constante, tá, correspondente a 5C. Né? Então seria uma descarga com a corrente, uma descarga, né, uma taxa de descarga de 5C e, consequentemente, né, uma corrente 5 vezes aquela corrente base da nossa bateria. Né? O que a gente nota? Né? Aqui seria para um primeiro instante, né? Aqui seria 5 minutos depois, aqui seria 10 minutos depois e aqui seria 20 minutos depois. Tá? Então, nesse instante aqui, a gente desligou a carga. Tá? Então, primeiro o nosso sistema ficou operando. O que a gente nota? Né? Uma distribuição não uniforme ao longo da nossa célula. Né? Ao longo do tempo ela vai aumentando essa temperatura, né? E a gente tem um ponto que é o ponto mais quente da bateria. Tá? Depois, quando a gente desliga, né, existe uma capacitância térmica, uma capacidade térmica da bateria, então ela não resfria instantaneamente, ela demora um tempo para esfriar. Né? E aqui a gente pode notar, depois de 20 minutos, né, a bateria está desconectada da carga, a gente nota que a gente teve esse resfriamento. Tá. Quando a gente olha agora uma operação com pulso de corrente, então você vai aplicando vários pulsos de corrente na sua bateria, ao invés de trabalhar com uma corrente constante, a gente consegue perceber que a distribuição de temperatura ela é um pouco menos uniforme, né, do que acontece no caso anterior. Nesse caso seria 2 minutos depois do teste, 7 minutos, 20 minutos e 50 minutos após iniciar o teste. Então o que a gente observa? Né, quando a gente tem uma corrente pulsada, a gente acaba tendo um deslocamento da região de mais alta temperatura para os pontos mais próximos dos conectores da bateria, né? Ao contrário do que acontece aqui, a região central, né, da nossa bateria é que vai estar nas maiores temperaturas. Uma possível razão para isso é que não está dando tempo, né, dessa densidade de corrente, né, ou das reações químicas acontecerem na mesma taxa ao longo da célula. Tá? Então a corrente pulsada ela pode ser pior, né, do ponto de vista que algumas regiões da bateria vão degradar muito mais rápido que outras. Né? Mas dependendo da aplicação, por exemplo, durante a aceleração do veículo, a
a gente precisa, por exemplo, de um pulso de corrente, né, sendo fornecido pela nossa bateria. Ok, e como que esse calor que a gente está vendo, né, a gente viu o efeito desse calor, mas como que ele está sendo gerado, tá? Existem algumas fontes, tá? Por exemplo, efeito Joule, então seria a própria dissipação na resistência ali entre os conectores da bateria. Mas a gente também tem a geração de calor pela operação eletroquímica. A gente pode ter reações, né, que elas são endotérmicas ou exotérmicas, e tudo isso vai gerar ou absorver calor, tá? Além disso, essa geração de calor pode ser diferente em diferentes pontos da célula, aqueles resultados anteriores deixaram isso bastante claro. Isso é muito dependente da química da bateria e da construção da bateria. Então, dependendo do encapsulamento, a gente pode ter uma resposta diferente. Tá? Além disso, né, dependendo dos valores inicial e final do estado de carga, isso também pode influenciar na geração de calor, tá? Uma vez que alguns fenômenos químicos, né, algumas reações químicas são mais proeminentes dependendo do valor do estado de carga. Né? Então, uma reação pode liberar mais ou menos calor, ou absorver mais ou menos calor, e, consequentemente, ter uma influência no calor total gerado. Isso também depende da temperatura da bateria, pessoal, ou seja, quanto mais quente a bateria estiver, mais calor a bateria gera. Isso é uma característica importante, tá? E por que que isso é complexo, né? Porque a partir de um certo ponto isso pode se tornar instável. Tá? Imagine, né? A bateria está quente, ela gera mais calor, ela aquece mais, isso gera mais calor, esse fenômeno instabiliza e a temperatura da célula atinge valores altíssimos, por exemplo, 300, 400, 500 graus, até que essa célula entre em combustão. Tá? Então, essa dependência com a temperatura é que explica aquela instabilidade, né? Aquela avalanche térmica. Isso também vai depender, como a gente acabou de ver, do perfil de operação, ou seja, do C-rate que você está trabalhando e do tipo de forma de onda que você está trabalhando. Tá? Aqui a gente tem um exemplo aqui, né, mostrando aqui o perfil de operação, né, de uma célula. Aqui a gente tem, né, a potência processada pela bateria, né, medida aqui em miliwatts, é uma célula pequena, né, e aqui nós temos, né, a quantidade de calor que está sendo dissipado internamente na bateria, então isso está sendo medido, tá? E esse ensaio foi realizado, né, considerando a bateria numa estufa, ou seja, com temperatura constante, tá? E aí o que a gente nota? Dependendo do valor de temperatura, né, que a gente for trabalhar, a gente tem uma influência, tá, tanto na eficiência de descarga quanto na eficiência de carga da bateria. Ou seja, existe uma correlação entre as perdas e a temperatura. Nesse caso aqui, o que a gente nota, né? A gente está aumentando a temperatura e a eficiência está melhorando. O que isso quer dizer? As perdas estão caindo com a temperatura. Isso é válido para uma determinada faixa. Por que isso é importante? Porque esse fenômeno leva à estabilidade. Se a temperatura aumenta, a perda diminui, aquela célula tende a resfriar. Então, a gente acaba, né, tendo um fenômeno que é estável. Só que isso é válido apenas para uma faixa de temperatura. Se a temperatura da bateria passar de 80 graus, ela cai na faixa instável. Quanto maior a sua temperatura, maior a perda, maior a temperatura e você acaba instabilizando. Ok. E como que são modelados nessa geração de calor dentro da bateria? Tá? Existe um modelo bastante antigo, que é a equação de Bernard, tá? Foi desenvolvida para baterias de lítio aí, mas na verdade esse modelo ele é genérico, ele poderia ser aplicado a qualquer química. Ele validou, né, para baterias de lítio. E o princípio básico aqui é o balanço de energia, né? Qual que é a ideia, né? O calor gerado, tá, internamente dentro da nossa bateria tem duas fontes, tá? Existe uma fonte que está associada, né, a um efeito jáulico e existe uma fonte que está associada às reações químicas e é tipicamente medido pela entropia. Então existe uma variação de entropia e tem um calor associado a isso. Consequentemente, o que a gente nota aqui? Né? A equação diz que a taxa de calor, né, o calor que a gente gera, é dado por essa equação. Detalhe, esse ponto aqui não indica derivada, mas indica que o calor é uma forma de energia em trânsito. Então, é uma forma de notação que a gente eventualmente encontra em livros, por exemplo, de fenômenos de transporte. Então, o calor aqui gerado
ele é uma parte dele, né, em watts, né, é o produto da corrente pela diferença da tensão de circuito aberto da bateria e a tensão terminal. No final das contas, essa queda de tensão é a queda de tensão na resistência interna, então eu poderia escrever esse termo como resistência vezes corrente ao quadrado. E um segundo termo que está relacionado à entropia, e esse termo ele depende da corrente, da temperatura, e da taxa com que a tensão de circuito aberto varia com a temperatura. Tá? É um coeficiente aqui de variação de entropia aqui da nossa bateria. Tá? Ok, então existem, esse calor aí, essa entropia está associada a dois fenômenos, tem um fenômeno de polarização e tem um fenômeno de variação de entropia intrínseco, e esses dois fenômenos aí vão gerar variação de calor da nossa bateria. É importante notar que a parte da entropia, tá? Ela pode ser positiva ou negativa, tá? Visto que existem reações exotérmicas e reações endotérmicas. Então a gente pode absorver parte desse calor, né, ao invés de liberar ele gerando aquecimento na estrutura. Ok. E esse modelo, tá? Ele é um modelo simplificado que assume que não existem muitas diferenças de temperatura ao longo da bateria, tá? Então diferenças aí até no máximo de 1 a 4 graus, tá? Então ele não preocupa muito com a distribuição de temperatura, mas sim um modelo para a gente tentar encontrar um valor de quantidade de calor que está sendo liberado ali. Questões importantes, tá? Existe uma dependência da resistência interna com a própria temperatura, como esse gráfico aqui está mostrando, e também com o tempo de vida da bateria. Então, se a gente quisesse fazer um modelo térmico bem caprichado, né, estimar as perdas e estimar a temperatura, a gente precisaria ter informação da variação da resistência interna com a temperatura e também do dano que a gente está tendo na nossa bateria. Tá, já aquela derivada, né, que é o coeficiente de entropia, que na verdade é a derivada, né, da tensão pela temperatura, isso geralmente é obtido experimentalmente, da mesma forma que a resistência, né? Então, basicamente, o que é feito, né, é considerar a bateria em aberto, tá? E aí a gente coloca ela numa estufa, né, e aplica diferentes temperaturas na nossa bateria, tá? E aí a gente mede a tensão de circuito aberto. E aí nós teremos, né, para cada estado de carga da nossa bateria, diferentes comportamentos. Então, por exemplo, para alguns estados de carga, nós podemos observar que esse coeficiente aqui, ele cai, né? Ou seja, né, esse coeficiente é negativo, ou seja, né, a temperatura ela reduz a tensão do circuito aberto, mas numa outra faixa esse coeficiente é positivo e, consequentemente, nós temos um aumento da tensão do circuito aberto com a temperatura. Então depende um pouco de quais reações estão acontecendo. Isso aqui seria um resultado experimental, tá? Do coeficiente aí de entropia aí da nossa bateria. O que a gente nota? Ele tem uma dependência com o estado de carga, ora ele é negativo, ora ele é positivo. Tá? E ele também tem uma dependência, né, para a situação que a bateria ela estava sendo descarregada ou se a bateria estava sendo carregada, como se tivesse um efeito ali de memória ali na entropia. Né? É bem interessante. Agora que a gente entendeu, né, como o calor é gerado, a gente tem que entender como que o calor ele é transmitido dentro da bateria. Porque é isso que vai definir a temperatura. Né? Se a gente conseguisse retirar todo o calor que estava sendo gerado ali dentro da bateria, o aumento de temperatura seria muito baixo. Tá? Então, para isso, a gente precisa entender os mecanismos de transferência de calor, ou melhor, relembrá-los. Né? Então, primeiro a gente tem um mecanismo de condução, né? Então, a própria estrutura cristalina ali, né, os materiais que tem dentro da bateria, conduzem esse calor para a superfície da nossa bateria. Tá? E nesse caso, a taxa de condução de calor entre dois materiais é igual à taxa, né, a diferença de temperatura entre eles multiplicado por uma constante, que depende da condutividade térmica, da área e do comprimento. Então, é um conceito muito parecido com a resistência elétrica. Daqui a pouco a gente vai definir a resistência térmica, né, como esse termo. Né? A partir do momento que o calor chegou na superfície da bateria, existem duas formas desse calor ser transmitido para o ambiente. Tá? A primeira seria por convecção. Tá? A convecção, pessoal, ela é um fenômeno extremamente complexo. Tá? Ele é a transferência de calor por meio de um fluido. Então, a gente tem um fluido que entra em contato com a nossa bateria, poderia ser o próprio ar, ou poderia ser um sistema de refrigeração com água, tá? E, consequentemente,
nós teremos esse fluido que vai retirar calor de dentro da nossa bateria. Então, quem já trabalhou aí, por exemplo, com dissipadores de calor, né, sabe que, por exemplo, a gente coloca várias aletas, né, no nosso dissipador de calor, porque a gente aumenta a área de contato com o fluido. E a nossa convecção, a quantidade de calor que eu retiro por convecção, ela depende da área, tá? Ela também depende de um coeficiente, tá, de convecção, que é bastante complexo, tipicamente ele é determinado empiricamente, tá? E da diferença de temperatura do ponto quente, né, da superfície do nosso material, e a temperatura do fluido, tá? Então essa seria a relação, né? Mas essa é uma relação bastante simplificada, se não me engano é a relação de Newton para convecção, né? Mas existem leis muito mais complexas para descrever esse fenômeno, tá? Por quê? Depende da velocidade do fluido, e essa velocidade do fluido impacta naquele coeficiente ali de convecção H. Então é um fenômeno bem complexo, mas que acontece, né? E a gente tem que se preocupar com ele para poder resfriar a nossa bateria. Outro fenômeno seria o fenômeno de radiação, tá? Então o fenômeno de radiação, ele é descrito pela lei de Stefan Boltzmann, né, que fala que um material, numa determinada temperatura, né, ele emite, né, calor por meio de uma onda eletromagnética, tá? E essa quantidade de calor ele é proporcional à potência quarta da temperatura, né? Então, por exemplo, quem usa aquelas câmeras térmicas, né, para poder fazer monitoramento térmico, né, ou manutenção preditiva na indústria, o princípio de funcionamento daquela câmera está baseado nesse princípio aí de condução de calor por irradiação, tá? Isso vai depender da constante Stefan Boltzmann, vai depender da emissividade da superfície e da área, tá? Então esses são os três mecanismos, tá? E aí variáveis importantes para a nossa bateria que nós teremos. Primeiro, condutividade térmica, né, que vai definir a capacidade de transporte de energia como resultado da diferença de temperatura. Então eu tenho a geração de calor internamente na bateria, né, e eu tenho que transmitir isso para a superfície da bateria. Qual que é a dificuldade que esse calor tem para fluir do ponto central para a superfície da bateria? É isso que a condutividade mede, né? Essa condutividade, ela de fato, ela não é constante, tá? Mas no caso da bateria, tá? Ela tem uma baixa dependência com o estado de carga, tá? E então acaba que a gente determina ela para um único ponto, tá? A gente não preocupa muito em determinar essa condutividade para diferentes estados de carga. A diferença é muito pequena, tá? Mas ela tem uma dependência com a temperatura, tá? Geralmente, quanto maior a diferença de calor, né, mais fácil é para o calor fluir, tá? E, consequentemente, tem uma dependência positiva da condutividade com a diferença de temperatura, tá? Isso geralmente é obtido experimentalmente, né? Porque a bateria ela é baseada em diversos materiais, né? E a gente está preocupado muitas vezes com o efeito equivalente de todos esses materiais. Então, se a gente conseguir fazer um setup, que a gente mede a diferença de temperatura interna e externa da bateria, né? E a gente consegue medir as perdas, ou seja, a quantidade de calor que está sendo dissipada, a gente, por exemplo, com um calorímetro, a gente conseguiria calcular, né, qual o valor dessa condutividade térmica. Já o calor específico também é uma outra variável importante, porque ele afeta a dinâmica térmica. Então, o calor específico, se vocês lembrarem bem, ele associa, né, quão difícil é aquecer aquele material com uma determinada massa, né? Então, o conceito, né, seria a quantidade de calor necessária para poder aquecer 1 kg de um material em 1 grau Celsius, né? Esse calor específico a gente vai perceber que vai depender um pouco, tá, do estado de carga da bateria, visto que a dinâmica térmica da bateria depende da quantidade de material ativo que a gente tem lá, e por esse motivo acaba tendo uma dependência com o estado de carga, né? E também esse valor é determinado por alguns ensaios em calorímetros, né? Nesse caso, a gente teria que pegar uma resposta térmica da bateria para poder estimar, né, esse calor específico. Então, aqui a gente tem um exemplo, né, da variação, por exemplo, né, do calor específico, né, em Joule por grama Kelvin, né, de algumas tecnologias de bateria, né, mostrando aqui que existe uma dependência, né, uma variação de até 60% em relação ao estado de carga. E aqui nós temos alguns valores típicos para algumas químicas de baterias. Então, isso aqui são resultados experimentais de ensaios
de algumas baterias comerciais, tá? O que a gente nota, né? Uma química que, por exemplo, de lítio-íon, é uma química que tem esse calor específico bem elevado, tá? Isso quer dizer que é um pouco difícil, né, para essa bateria aquecer, ou seja, ela demora muito tempo para aquecer, mas ao mesmo tempo ela demora muito tempo para resfriar. Então, a partir do momento que ela aqueceu, você vai ter que esperar um tempo também maior para ela poder resfriar. Ok. E como que seria um modelo térmico da bateria, então? A gente precisaria de um modelo, né, que contemplaria o calor gerado e a gente vai ter um circuito térmico equivalente, tá? Que vai representar a capacitância térmica da nossa bateria, que vai estar intimamente relacionada com o calor específico e a massa, e nós vamos ter algumas resistências térmicas, que modelam os efeitos de condução de calor, os efeitos de convecção e radiação. Tá? E qual que é o problema? A bateria, a priori, pessoal, é um sistema tridimensional. Então, a gente precisaria de um modelo bastante complexo, ou até um modelo de elementos finitos, se a gente quiser encontrar, né, qual que é a distribuição de temperatura na bateria. Mas muitas vezes a gente está preocupado com um ponto quente, tá? E quando a gente está preocupado com um ponto quente, a gente pode se dar ao luxo de tentar utilizar um modelo unidimensional, como é feito aqui nessa referência, um artigo em revista aí que eu aconselho a leitura, tá? Então, basicamente, nós teremos algumas variáveis, alguns parâmetros, né, que vão representar, né, todos esses materiais, as resistências e as capacitâncias térmicas desses materiais. E como que esse modelo foi obtido, né, dessa referência? Eles pegaram a bateria, tá, e instalaram um termopar dentro da bateria e instalaram um termopar na superfície da bateria. Tá? Eles aplicaram uma corrente elétrica, essa bateria vai aquecer, né? E ao aquecer nós podemos medir a dinâmica térmica da bateria, tá? Isso aqui seria o tempo em segundos, né? Então são milhares de segundos aqui que demoram para essa bateria poder aquecer, né? Isso é que caracteriza, né, a capacitância térmica, né? Enquanto a resistência térmica vai estar associada ao valor em regime permanente desta temperatura, né? O que a gente nota? Uma diferença entre a temperatura da superfície e a temperatura interna, né? A nossa temperatura de superfície ela é menor, né? Do que a temperatura interna, visto que o calor é gerado internamente e ele tem que ser conduzido da parte interna para a externa. Então, logicamente, né, como o calor sempre se desloca do ponto de maior temperatura para menor temperatura, é de se esperar, né, que nós tenhamos uma temperatura maior externa do que interna. Uma temperatura maior internamente do que a temperatura na superfície externamente da bateria. Ok. Aqui a gente também tem a dependência com a corrente. Então, note que quando a gente joga pulsos de corrente com valores maiores, a bateria aquece mais. Ela quase atingiu, nesse caso aqui, 60 graus. Por outro lado, quando a gente trabalha com pulsos de corrente menor, por exemplo, 10 amperes, a bateria estabilizou em torno de 35. Então, é para a gente ter uma noção, né, que a corrente vai influenciar. Ok. E o que esses camaradas fizeram? Eles pegaram essa resposta de temperatura e fizeram uma identificação de sistemas, tá? Um processo de modelagem, né, para determinar os valores das resistências térmicas interna, a resistência térmica externa, tá? E a capacitância térmica da nossa bateria. Então aqui a gente pode notar, né, que eles fizeram esse levantamento, né, para diferentes valores de corrente, tá? E a gente nota uma diferença associada, né? Provavelmente porque as resistências dependem um pouco da temperatura, né? E também a capacitância tem uma relação com o estado de carga e tudo mais, né? Então tem uma variação ali que a gente observa, mas a variação não é tão grande, né? Percentualmente a gente nota que ela está menor ali que 10%, e nós conseguimos modelar a característica térmica da bateria. Para quem está com dúvida ou não lembra essa questão de modelagem térmica lá de fenômenos de transporte, né? Quando a gente quer fazer a transmissão de calor, né, qual é a equação dinâmica que a gente segue? Né? A gente segue uma equação dinâmica, né, que é muito parecida com a equação de um circuito RC. Tá? Então, a gente tem a capacitância térmica e nós temos a resistência térmica. Ok, como que isso aqui funciona, né, pessoal? O calor que é gerado dentro da bateria ele tem duas opções.
Ou ele é armazenado dentro da bateria e provoca um aquecimento, então a própria estrutura cristalina absorve aquela energia e aumenta a agitação molecular, ou esse calor é conduzido de um lado para o outro, tá? E quando esse calor é conduzido, existe uma resistência para a circulação desse calor. Então, quando a gente olha a expressão total, o calor gerado, ele é igual à capacitância térmica vezes a derivada da temperatura no tempo, mais a resistência térmica, né, multiplicado pela diferença de temperatura. Então, aqui a gente pode fazer uma analogia, tá, a um circuito elétrico. Por quê? Porque se a gente representa isso aqui por uma capacitância elétrica, tá, a corrente no capacitor é C dV/dt. Então, o análogo de calor seria corrente e o análogo de temperatura seria tensão. E a gente chega numa expressão desse tipo. Tem uma fonte de corrente, que é uma fonte de calor, e tem uma fonte de tensão, que seria a temperatura ambiente. Tá? E entre essas duas coisas tem uma resistência térmica. Tá? E a temperatura nesse ponto, se a gente resolver esse circuito, né, ela vai ser a temperatura no ponto quente da bateria. A evolução temporal dessa tensão vai depender do valor da capacitância. Tá? Ok, e na hora de calcular essa capacitância térmica, muitas vezes a gente precisa do calor específico. Tá? Essa referência aqui propõe uma forma para poder calcular qual que é o calor específico ponderado, né, ou qual calor específico eu poderia utilizar na nossa bateria, se eu não tivesse um resultado experimental. Então isso aqui serve caso você queira fazer para uma bateria real, né? Mas você ainda não tem esse resultado experimental, mas você tem a composição, tá? Então, olha que legal, aqui a gente tem a fração da massa da bateria, que é representado por cada um desses elementos, e aí nós temos o calor específico típico de cada um desses elementos. Se eu fazer uma média ponderada, eu vou ter um valor ponderado, tá, do calor específico da bateria, que poderia ser utilizado para fazer o cálculo dessa capacitância térmica. Note que a capacitância térmica é o produto da massa pelo calor específico. Tá? Já a resistência térmica depende da condutividade. Legal, né? Além disso, pessoal, em baterias, tipicamente, né, a gente utiliza aquele modelo que eu acabei de mostrar, né? Então ele tem só uma resistência e uma capacitância, tá? Mas existem modelos um pouco mais complexos, tá? Para poder representar essa dinâmica térmica. Então existem, por exemplo, os modelos de Cauer e os modelos de Foster, tá? Qual que seria a ideia, né? Se a minha bateria ela é feita de várias camadas de material, eu poderia representar a capacitância térmica e a resistência térmica de cada um desses camaradas. Tá? E aí eu poderia montar um circuito, né, para cada uma daquelas partes. Então, por exemplo, do eletrólito, do separador, do eletrodo positivo, do encapsulamento. E aí eu chego na parte externa da bateria. Então essa que seria a ideia, né? A gente faria uma associação em cascata. Quando a gente faz os RCs dessa forma, nós temos os modelos de Cauer, e também existe, pessoal de semicondutores adora usar isso aqui, que é o modelo de Foster, né? Que ele é um circuito que tem uma resposta ao degrau equivalente, tá? Ao modelo de Cauer, né? Mas ele faz por meio de resistores RC em paralelo. Qual que é a diferença? Aqui no Cauer a gente consegue atribuir um significado físico. Ou seja, né, essa capacitância representa uma das placas que tem uma determinada massa e um determinado calor específico. Já nesse caso, essa capacitância aqui é equivalente, né, porque as duas têm que ser equivalentes, esse valor de capacitância aqui, ele já não tem um significado físico, tá? Geralmente isso é obtido, a gente pega essa curva e faz um curve fitting. Usa, por exemplo, um software para fazer o curve fitting e a gente consegue obter, né, esses parâmetros. Então são duas abordagens, né? Quem trabalha muitas vezes com os semicondutores já viu isso aqui, e quem não viu, fica aí essas duas abordagens para fazer um modelo térmico. Tá? E se eu quisesse fazer uma simulação de um rack de baterias, pessoal? Aí no caso a gente teria que ter várias, né, células, né? E essas células estariam, por exemplo, conectadas termicamente, né? Elas estariam dentro de uma caixa e existiria uma resistência térmica da caixa para o ambiente. Então aí a gente poderia fazer uma simulação de um rack de baterias. E por que isso poderia ser legal, né? A gente poderia considerar, por exemplo, o desbalanço de corrente entre essas baterias e avaliar, né,
qual que seria a diferença de temperatura máxima que a gente teria. Né? É bem interessante. Um último comentário relacionado a essa resistência térmica aqui, né, que no nosso desenho aqui atrás, tá, seria a resistência térmica da superfície da nossa bateria, do encapsulamento dela para o ambiente. Essa resistência térmica, pessoal, ela muitas vezes depende, tá, da velocidade, por exemplo, do ar que você está colocando. Então, se a gente tiver uma ventilação forçada nas baterias, né, essa resistência térmica vai cair. Isso significa que a gente é capaz de transmitir mais calor para o ar e, consequentemente, a temperatura cai, a temperatura das suas células. Tá? E, por outro lado, existe também uma dependência da quantidade de calor. Tá? Geralmente, dependendo da quantidade de calor que você joga, né, essa resistência térmica ela vai ser diferente. Então, não é um valor constante. Então, caso você faça uma simulação térmica, você poderia considerar essa dependência para ter uma estimação mais precisa da temperatura de cada uma das baterias. Tá? Por fim, a gente poderia associar, né, o modelo elétrico que a gente aprendeu na aula passada com o modelo térmico. Então, a gente poderia considerar as dependências da capacidade da bateria com a temperatura, a gente poderia considerar as dependências do nosso modelo térmico com o estado de carga da bateria e, consequentemente, ter um modelo eletrotérmico, que ele consegue calcular tanto os parâmetros elétricos quanto os parâmetros elétricos, mas os dois modelos estão acoplados. Então, pessoal, a experiência diz que se você quer comparar resultados de simulação com resultados práticos de baterias, muitas vezes você vai ter que ir para um modelo eletrotérmico. Tá? Uma vez me disseram que tudo depende de tudo. Né? Então, todas as variáveis de um problema dependem entre si. Né? Mas muitas vezes essas dependências são pequenas e, portanto, elas podem ser desprezadas. No caso das baterias, a dependência dos parâmetros térmicos com estado de carga é importante. E a dependência dos parâmetros elétricos com a temperatura também é importante. Então, fazer um modelo eletrotérmico, se você quer ter um modelo bem fiel às características elétricas da sua bateria comparado a um experimento, saiba que você vai ter que implementar um modelo desse tipo. A última parte da nossa aula, pessoal, discute um pouco aqui do gerenciamento térmico. Tá? Então, por que o gerenciamento térmico é importante? Né? Aqui a gente tem algumas comparações, tá? Do tempo de vida aí de baterias aí em anos, tá? Em sistema de armazenamento, tá? Em diferentes localidades, tá? Então esse foi um estudo realizado aí pelo NHEL, né? E primeiro a gente nota, né, que quando a gente trabalha em ambientes que tem temperaturas maiores, a gente acaba tendo uma degradação maior na nossa bateria. Mas isso a gente já sabia. Aqui a gente tem agora o impacto do sistema de refrigeração da nossa bateria. Então, se a gente tiver baterias na mesma localidade, tá? E essas baterias, elas não estão tendo nenhum sistema de refrigeração, ou seja, é apenas a convecção natural, a gente vai ter um tempo de vida bem menor do que se a gente trabalhar, por exemplo, com um sistema de refrigeração com ar, ou seja, circulação de ar dentro do nosso rack de baterias, e ainda maior se a gente fazer uma refrigeração utilizando líquidos, tá? Para poder fazer essa refrigeração. Tá? Então, qual que é a ideia do conceito, né, pessoal? Aqui a gente tem uma figura bastante interessante, né, que ela discute, né, essa questão do projeto térmico, né, de um sistema com baterias. Tá? Então, a gente tem que se preocupar muito com as interfaces térmicas do nosso pacote de baterias, o tipo de fluido que a gente vai utilizar na hora que a gente vai fazer a refrigeração. E além disso, né, o tipo de fluxo, se vai ser uma ventilação forçada ou se vai ser natural. Então, tudo isso vai impactar na sua performance térmica. Tá? E a otimização do seu sistema depende muito disso, tá, pessoal? Por quê, né? Para poder dissipar uma determinada quantidade de calor, a gente precisa de uma dada área quando a gente fixa a temperatura. Se você quer diminuir o seu sistema, ou seja, reduzir o volume,
você obrigatoriamente tem que aumentar a sua eficiência do seu sistema de refrigeração. Então, quando a gente preocupa muito com densidade de potência, com volume das coisas, a gente está preocupando muito com os conceitos de refrigeração que vão ser utilizados, tá? E isso, pessoal, é uma conclusão que não vale só para sistemas de baterias, mas para qualquer sistema eletrônico, tá? Seja sistemas de eletrônica de potência, seja sistemas com baterias, esta questão, né, se a gente quer reduzir o volume, a gente obrigatoriamente tem que aumentar a nossa eficiência de retirar o calor daquele sistema. E existem diversos conceitos, tá? Para o caso de baterias, né, ao contrário dos conversores eletrônicos, a gente tem sistemas de cooling, né, ou seja, de resfriamento, e também sistemas de aquecimento, porque em baixas temperaturas a bateria também opera muito mal. A gente tem os conceitos baseados em líquidos, baseados no ar, tá? Então a gente pode ter uma convecção natural, uma convecção forçada, tá? Quando a gente tem o líquido, a gente pode ter um contato direto ou indireto, né? Então às vezes a gente tem uma placa, né, que tem o líquido passando por dentro, ou a gente tem o líquido diretamente entrando em contato com a bateria. Tá? E no sistema de aquecimento, né, existem algumas formas de fazer, né? Então você pode usar o próprio motor de combustão interna para tentar fazer isso, né? Ou a gente tem que arrumar algum jeito de aquecer a bateria. Então você poderia instalar um sistema de resistências externamente nas baterias e dissipar a potência ali de forma que aquilo aqueça. Tá? E existem algumas abordagens mais recentes, eu cheguei a ver um projeto da Scania, tá? Com uma universidade lá da Suécia, que eles desenvolveram um sistema de injetar uma corrente de alta frequência na bateria para aquecer a bateria antes de fazer o processo de carga. Então são algumas abordagens aí que existem. Então aqui a gente tem algumas fotografias aqui dessa referência, que é uma referência muito boa sobre a parte de gerenciamento térmico de sistemas de armazenamento. Então a gente pode ter sistemas baseados em ar ou sistemas baseados em líquido. Quando é um sistema dependente de fluido, é muito mais complexo, porque a gente precisa de bombas, a gente precisa de conexões muito confiáveis, porque o vazamento desse fluido não pode acontecer, visto que isso pode causar problemas, né? A gente está com um sistema elétrico, né? Então fluido, né? Por exemplo, água, é sempre um problema quando a gente está com um sistema elétrico, né? E é um sistema também que vai ser mais caro, tá? Uma comparação aqui de diversos conceitos, também naquela mesma referência, né? Está aqui apresentado, então ele compara, né, uma ventilação forçada com ar, ventilação com fluido, esse conceito de heat pipes, que na verdade utiliza um conceito de mudança de fase, né? Então você tem como se fosse algumas pipetas mesmo, preenchidas com o material, e ele vai sofrer um processo de mudança de fase quando ele conduz o calor, e isso ajuda bastante, né, em drenar calor da sua aplicação. Existem alguns outros materiais, por exemplo, materiais termoelétricos, né? Por exemplo, células de Peltier, tá? Então, tem algumas comparações, né, relacionadas ao tempo de vida dessas abordagens, né? Geralmente, ventilação a ar, tá? Apresenta os menores custos, tá? Então, é um conceito que é bastante utilizado. Outra questão em relação ao cooling, pessoal, é quando a gente pensa no conceito do pack, ou seja, do conjunto de células de bateria, a gente pode fazer diferentes montagens, tá? Então aqui, por exemplo, né, a gente tem uma comparação, cada um esses paralelepípedos aqui são células, né, daquele tipo pacote, a gente tem os terminais aqui em cima, né? E aí a gente está fazendo uma comparação aqui dessa referência, também um trabalho muito bom da parte de gerenciamento térmico, feito, se não me engano, na Bélgica, que compara, né, as diferentes designs aqui, né, dos planos ali de resfriamento. Então imagine que a gente vai ter uma placa, que ela é perfurada internamente, o fluido vai circular ali dentro e aquela superfície fria entra em contato com a bateria. Então aquela estrutura, né, essa estrutura é conhecida como cold plate, né, ou placa fria, é um sistema que é utilizado para drenar calor. E aqui ele faz uma situação que ele coloca diversas placas, ou ele coloca uma única placa na lateral, ou ele coloca uma em cada lateral, ou apenas nas pontas, né, do pacote, ou por baixo. E aí ele faz uma comparação final relacionada à distribuição de temperatura. Olha que legal. E aí a gente pode notar, né, claramente, né, que este cenário aqui, por exemplo, que seria colocar uma placa de resfriamento
apenas nas laterais e juntar todos os pacotes, ou seja, deixar eles muito próximos, é a pior abordagem porque as células internas elas vão atingir temperaturas muito altas, tá? Então é uma questão importante, né? Mostrando aí que o manejo térmico ele é um processo muitas vezes mais mecânico do que elétrico, né? Então o design mecânico da estrutura vai impactar diretamente na eficiência do seu sistema de resfriamento aí das baterias. Aqui seria um conceito aqui de um pack de bateria aí, tá? De uma apresentação da Moura. Então a gente tem aqui as entradas do sistema de refrigeração, né, e sensores de temperatura também presentes na nossa bateria. E aqui já seria um sistema a nível de CEP, né? Então a gente tem um container, tá? Esse container, né, ele vai ser utilizado para instalar as baterias ali dentro, né? E ele tem um sistema que é o sistema de HVAC, tá? Que seria um sistema, né, de calor, ventilação e ar-condicionado, tá? E a finalidade disso aí é garantir, né, a temperatura das suas baterias, tá? E tem uma questão interessante que eu estou mostrando aqui nessa última imagem para vocês, né? Que o que acontece? Tipicamente as baterias têm que trabalhar em temperaturas ali de 20 até 30 graus. É um valor ótimo, né? Só que a gente tem os conversores eletrônicos, tá? E o conversor eletrônico, ele tipicamente ele pode trabalhar com temperaturas ambientes de 40 graus tranquilamente, né? E aí o que acontece? Por esse motivo, fica um pouco difícil fazer o manejo térmico se você colocar as baterias e a eletrônica de potência no mesmo container. Tá? Isso acontece porque você vai ter mais calor sendo gerado e por causa das baterias você é obrigado a manter uma temperatura de 20 a 30 graus. Né? Então, para evitar isso, muitos sistemas de alta potência utilizam esse conceito. Então, a gente utiliza um container, né, ou mais de um container para as baterias, e um container separado para o conversor. Tá? E aí o manejo térmico pode ser diferente. Por exemplo, no container das baterias a gente pode manter uma temperatura ali em torno de 20 a 30 graus e no container dos conversores a gente mantém uma temperatura aí de 40 graus, por exemplo, que vai ser mais barato. Né? Então essa seria a ideia. Tá? E aqui seria a visão de um sistema real que utiliza esse conceito que eu acabei de apresentar. Né? Então a gente teria 3 containers aqui de baterias, esse é um sistema instalado no Japão, e aqui seria aqui na frente o container do conversor. Só para vocês terem uma noção do tamanho desse sistema, aqui atrás tem um veículo, né, para a gente poder entender, né, que realmente é um sistema bem grande. Tá? Neste ponto, pessoal, gostaria de agradecer a atenção de vocês e até nosso próximo vídeo.